Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica, de volta a um tempo de faraós, milagres e libertação. Preparem-se para conhecer a história de um dos personagens mais incríveis de todos os tempos. Moisés. Tudo começa no Egito Antigo, onde o povo hebreu vivia como escravo. O faraó, com medo do crescimento deles, ordena que todos os meninos riqueminácidos sejam mortos. Mas uma mãe corajosa, Joquebede, tem um plano para salvar o seu filho. Ela o coloca num cesto de junco e o solta nas águas do rio Nilo. E por um golpe do destino, ou talvez um plano maior, quem encontra o cesto? Ninguém menos que a filha do faraó. Ela se encanta pelo bebê, o adota e o chama de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, o menino hebreu, que deveria ter morrido, cresce como um príncipe do Egito, cercado de luxo e privilégios. Moisés vive uma vida dupla, sem saber de suas verdadeiras origens. Mas um dia, ele vê um feitor egípcio maltratando um escravo hebreu. Num impulso de raiva, ele defende o escravo e acaba matando o feitor. Cheio de medo, Moisés foge do Egito, deixando para trás sua vida de príncipe. Ele se refugia no deserto de Midian, onde se torna um simples pastor de ovelhas. Anos se passam. Moisés constrói uma nova vida, casa-se com Zípora e tem filhos. Ele parece ter encontrado a paz. Mas o destino tinha outros planos. Um dia, enquanto pastoreava no Monte Horebe, algo extraordinário acontece. Ele vê uma sarça, um arbusto, pegando fogo, mas sem ser consumida pelas chamas. Curioso, ele se aproxima. E então, ele ouve uma voz poderosa, vindo do fogo. É Deus, que o chama pelo nome. Deus revela a Moisés sua missão: voltar ao Egito e libertar o seu povo da escravidão. Moisés fica assustado, cheio de dúvidas. Ele diz a Deus que não é um bom orador, que não é a pessoa certa. Mas Deus insiste, prometendo estar com ele e lhe dando sinais milagrosos para provar seu poder. Com um coração cheio de medo, mas também de fé, Moisés aceita a missão. Ele volta ao Egito junto com seu irmão, Arão, que seria seu porta-voz. Eles vão até o faraó e dizem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Mas o faraó tem um coração duro e se recusa. Ele não só nega o pedido, como aumenta o trabalho dos escravos. É aí que começa uma das partes mais famosas da história. As 10 pragas do Egito. Deus envia uma série de calamidades terríveis sobre o Egito para convencer o faraó. As águas do Nilo se transformam em sangue rãs, cobrem a terra. Surgem piolhos moscas. Uma peste atinge os rebanhos feridas. Aparecem nas pessoas uma chuva de granizo e fogo, destrói as plantações gafanhotos. Devoram o que sobrou. E uma escuridão total cobre o Egito por 3 dias. A cada praga o faraó promete libertar o povo. Mas assim que a praga acaba, ele volta atrás. A teimosia dele é inacreditável. Até que chega a 10ª e última praga. A mais terrível de todas. A morte de todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho do próprio faraó. Deus instrui os hebreus a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte passasse por suas casas sem causar mal. Esse evento é a origem da Páscoa judaica. Com um coração partido pela morte de seu filho, o faraó finalmente cede. Ele expulsa os hebreus do Egito. Liderados por Moisés, mais de 600.000 pessoas saem em direção à liberdade, levando seus rebanhos e tudo o que podiam carregar. Mas a história ainda não acabou. Pouco depois, o faraó se arrepende e sai com todo o seu exército para recapturar os escravos. Os hebreus se veem encurralados, com um exército egípcio atrás e o imenso Mar Vermelho à frente. O pânico toma conta do povo. Mas Moisés, cheio de fé, ergue o seu cajado sobre as águas. E então, o milagre acontece. Um vento forte sopra a noite inteira, dividindo o mar em 2, criando um caminho seco no meio. O povo hebreu atravessa o mar em segurança. Quando o exército egípcio tenta persegui-los,
Moisés estende a mão novamente, e as águas voltam ao seu lugar, afogando todos os soldados do faraó. O povo de Israel estava finalmente livre. A jornada deles pelo deserto duraria 40 anos. Um tempo de provação e aprendizado. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que se tornariam a base moral e religiosa para o seu povo e para grande parte do mundo. A história de Moisés é uma saga incrível sobre fé, coragem e libertação. De um bebê num cesto a um príncipe, de um pastor a um líder que desafiou um império e guiou seu povo para a liberdade. É uma prova de que, mesmo quando nos sentimos pequenos ou incapazes, podemos ser chamados para realizar grandes coisas. E aí, gostaram de revisitar essa história fantástica? Deixem nos comentários qual parte vocês acham mais impressionante. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem as próximas aventuras. Obrigado por assistirem e até a próxima.